Paz e bem, pessoal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de hoje, sábado, 9 de agosto. Estamos nessa 18ª semana do Tempo Comum. Então, que você possa ficar aqui comigo até o final, vendo o texto do dia, o Evangelho do dia, e depois uma pequena reflexão. Parada importante para a nossa espiritualidade, sempre lembrando que você também depois ou já tenha feito ou vai fazer sua meditação, sua oração, e aí você pode escolher aqui comigo algum enriquecimento para você, tá? Então vamos lá, nesse dia, neste sábado. Então o evangelho de hoje, Evangelho de Mateus 17, 14 ao 20. Então, capítulo 17, do 14 ao 20. Vou aqui olhar para o texto, você me acompanha. Vamos ler de forma pausada, né, tranquila, devagar, para que essa palavra possa já ir penetrando no nosso coração. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé, do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui vocês sabem, nós refletimos com muita clareza, não vamos fantasiar muito não, né, a vida, vamos encarar realmente como o texto nos aponta. Uma pergunta, em toda tradição, né, bíblica, o perigo que acontece quando nós escutamos, lemos esses textos, vemos nessa tradição metáforas, comparações, símbolos, uma narrativa teológica, espiritual, corremos o risco de entender de forma apenas literal. Frei, mas não existe a interpretação que também pode aí aprofundar a partir de uma leitura mais literal? Sim, nós não estamos descartando, né? Por exemplo, a questão dos milagres, de maneira nenhuma. Os milagres existiram e eles existem ainda. E os milagres como sinais, né? Sinais, é algo que nós temos que lembrar disso. As curas, libertações que o Senhor realizou são sinais, não é? Sinais de quê? Que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus chegou. Reino de Deus chegou? Como assim? O Filho de Deus, o Verbo, acampou entre nós, em Jesus Cristo, né? Nele há toda a plenitude da graça, toda a presença da vontade de Deus mesmo, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí, diante desta presença, acontecem os milagres, acontecem os sinais. Porém, alguém já viu uma montanha sendo transportada porque alguém teve fé? Então, é um modo de dizer, né?
É uma comparação, vamos dizer assim, vou usar uma comparação, desculpa, vou usar uma comparação, né? Olha, o João realmente foi realmente um leão, porque ele passou por tudo o que ele passou, né? Ele foi muito forte, ele foi vigoroso, ou seja, eu dizer que aquele homem foi um leão, né, forte, é o modo da gente falar que ele realmente conseguiu ali vencer aquele problema, aquela dificuldade que ele tinha, né? Aqui, transportar a montanha também é assim, com Deus, confiando na sua graça, muito daquilo que é como uma montanha de tão difícil na nossa vida é possível ser mudada, né? É possível ser mudada. Agora, outro aspecto que nós vimos aí no início do Evangelho também é a questão da importância da oração. Porque se perguntaram, né, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade, se vós tivesses fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis essa montanha, né? Vai para lá e ela irá. Aqui eu coloquei a questão da oração porque não existe fé sem diálogo, né, com Deus. E também não existe oração sem fé, né? Uma alimenta a outra. Então é necessário a gente ter um diálogo com Deus, mesmo nos altos e baixos da vida, para que a gente possa expulsar os demônios ou não deixar eles entrarem. Quantas pessoas deixam os demônios entrarem, né, pela cabeça, pelos pensamentos negativos, pelos sentimentos, cultivando sentimento de ódio, de rancor, de raiva. Aí as pessoas acabam machucando a elas mesmas e machucando os demais. Então, nós podemos fazer também aqui como essa leitura que eu estou fazendo, né? Isso ajuda a gente a ampliar a nossa leitura espiritual do texto. Não simplesmente assim fechar numa única interpretação, mas ir ampliando no sentido que ali contribua para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento humano espiritual. Então, sim, precisamos tomar cuidado para que as divisões que existem na sociedade que nós estamos vivendo, brigas, conflitos, né? Por ideologias, políticas partidárias, por concepções religiosas, vejam só que loucura que nós chegamos. Por concepções religiosas, pessoas, mesmo sendo católicas, elas se dividem, né? Como assim, né? Não, ser católico é só se for desse jeito. Se não for, não é católico, né? Não está sendo fiel à doutrina, não está sendo fiel ao evangelho. É uma questão assim problemática, né? Muita gente cai nisso. Não vamos ficar perto da família tal porque elas vivem outra forma, né? Tem que ser só do jeito que eu penso, ou seja, criando divisões, transformando a religião em ideologia. Porque mas como que eu vou saber se eu estou transformando ou se alguém transformou a religião em ideologia? Quando causa divisão e brigas, né? Brigas não no sentido de defesa pela vida, né? Não pelo vigor da força que nós devemos exercer por uma sociedade mais justa, mais de paz, mais de amor, mais de respeito, no cuidado daqueles que sofrem, né? Então, justa nesse sentido. Agora, quando se cai só no mundo das ideias, aí nós somos como que expostos às ações malignas, né? A maldade do coração, a maldade no pensamento e, claro, as influências diabólicas de todos os níveis, né? Não só do nosso egoísmo, mas também dos poderes do mal, né? Que aproveitam disso para instalar-se na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. Então, meus irmãos, a gente não fala isso para não quero amedrontar ninguém, mas precisamos vigiar bem a nossa casa, o nosso coração, a nossa cabeça, para que a gente não venha a ser arrastado pelas tantas ofertas, né, que nós temos na sociedade
que tomam posse até mesmo dos discursos religiosos. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Vamos manter o nosso diálogo com Deus, a nossa oração, para que tenhamos força para expulsar todas as ações diabólicas, né? Seja no nível simbólico ou de maldade mesmo, né? Tá dentro de nós e fora de nós. Que Deus te ajude a fazer essa meditação e pedir a Deus, Senhor, aumente a nossa fé é pequena, para que possamos responder adequadamente. Paz e bem, espero que você possa meditar o Evangelho e ele frutificar na sua vida. Tchau.